Canal Pátria do Evangelho, 31ª palestra. A maledicência, a fofoca. O que é a maledicência? Vivemos uma sociedade extremamente competitiva e existem duas formas cruéis de destruirmos uns aos outros. Ou matamos a pessoa, destruição do corpo, ou matamos a sua imagem. Numa sociedade onde a imagem tem um valor muito alto, falar mal de alguém é uma tentativa de aniquilação do outro perante a sociedade. Esse comportamento é fruto da competição e da inveja. O prazer de falar mal de alguém existe, porque equilibra o mal-estar do invejoso diante da alegria, do sucesso, da competência do outro. O maledicente, o falador, sofre de profunda inferioridade e sofre com o brilho das outras pessoas. Por não ter luz própria, só consegue brilhar roubando a luz do outro. O falar mal, a crítica mordaz, a interpretação pejorativa, o comentário malicioso, o julgamento falso, a suspeita comprometedora, a denúncia caluniosa, são as maneiras pelas quais a maledicência se apresenta. Apliquemos o recurso da caridade para com o nosso próximo e silenciemos, quando não pudermos valorizar pela palavra ou pelo pensamento, as ações no bem que sempre todos nós podemos realizar. Toda vez que se faz algum comentário desabonador sobre o comportamento alheio, ou em casos mais graves, quando se inventa algo sobre o outro, está havendo uma hostilidade, uma calúnia contra a pessoa objeto da maledicência. Essa atitude de desamor que atinge o outro abre feridas e consequências negativas, muitas vezes difíceis de serem curadas ou controladas. Aconselha um sábio mestre espiritual: antes de falardes, tende o cuidado de examinar se aquilo que ires dizer satisfaz a 3 requisitos: ser verdadeiro, agradável e animador. Do contrário, deixai-vos ficar calados. Infelizmente, não aprendemos ainda a virtude do silêncio e, o que é pior, experimentamos um prazer imenso em falar desnecessariamente e em demasia, descambando muitas vezes para a maledicência sem sequer nos apercebermos disso. Basta que 2 ou mais pessoas se reúnam em conversação livre para que instantes depois já estejam a falar mal dos outros. Assim é que o maledicente lança suspeitas sobre a conduta dos outros, fala deles como se alguém lhe tivesse outorgado o direito de julgar a vida do próximo, estabelecendo um puritanismo medíocre que mal camufla recalques interiores. É tão estranha a conduta maledicente que nos faz recordar o adágio que diz: quem desdenha quer comprar, o que equivale a dizer que o alvo do maledicente parece ser fruto de sua inveja, de sua cobiça. O caso é mais profundo e requer vigilância. Não se trata apenas de vigiar contra a maledicência, a boa e velha fofoca, mas de entendermos o que realmente sentimos, de identificarmos as raízes das nossas infelicidades. Vejamos, o ato de fofocar não denuncia apenas a falta de caridade para com o próximo, mas destaca fortemente as nossas respectivas frustrações perante a existência, as causas das nossas tristezas. Quando uma pessoa se ocupa por demais com a vida alheia, é porque não consegue encontrar graça na forma de ocupação sadia que gera alegria de viver da respectiva existência. E não pensemos que a fofoca é uma metralhadora sem rumo. Ela é direcionada justamente aos elementos interiores frustrados existentes em nós próprios. Se a fonte da maledicência possui a decepção vinculada à profissão, quem a faz tentará denegrir ou diminuir o sucesso do próximo, dizendo que fulano assumiu o sucesso através de um emprego conseguido por vias escuras, em singular expressão invejosa. Assim até eu. Se a fonte da fofoca tem a ver com as dificuldades domésticas, certamente atingirá a moral dos componentes do lar alheio, causando por vezes prejuízos e desconfiança na família,
vitimada pelos comentários maldosos. Se a frustração vem na capacidade intelectual, então certamente aquele que demonstrar maiores recursos, decorrente de seus conhecimentos, será alvo da crítica desleal e ofensiva. Porém, caso a fonte seja voltada à área sexual, gerando em si a culpa resultante da falta de auto-amor, a fofoca ganhará os viés da interpretação sexual viciosa e, por vezes, totalmente desconectada da realidade. A maledicência nunca vem sozinha. A inveja é fiel companheira, instalada sob as bases da frustração e infelicidade. Como combater a maledicência? Temos duas formas de combater a maledicência. A primeira é analisando as nossas palavras, fazendo uma dieta das palavras. Muitos adeptos desse regime fazem uma tabela de consumo, contendo todo o alimento consumido durante o dia, controlando e medindo o que entra pela boca. Por que não fazemos uma dieta inversa, analisando o que sai da boca? Não é esta que deixa o homem impuro, Mateus 15:11. Ao termos o mapa das nossas palavras, teremos então uma ampla visão do conteúdo da nossa alma. Portanto, a boca é o termômetro. Através do mapeamento de nossas palavras, teremos o caminho aberto para identificarmos as nossas frustrações. Bem mais fácil combater as dificuldades do próximo. Menos penoso é tomar parte das frustrações alheias do que ocupar-se em corrigir as nossas próprias. Portanto, apelamos para a fofoca por pura fraqueza. A outra forma de combatermos a maledicência é não a incentivando. Na posição de receptores, poderemos melhor medir o quão destrutiva e desvirtuada é a figura do maledicente, ao denegrir a imagem do próximo em detrimento das próprias frustrações. Naturalmente, o receptor da fofoca deve agir com caridade, fomentando a reflexão no agente, jamais alimentando a necessidade do companheiro em expor os erros do próximo. Temos de aprender a não falar mal das outras pessoas e, de preferência, desenvolver a competência de falar bem delas, nunca usando seus defeitos para denegri-las, ao contrário, sempre enaltecendo suas qualidades. Nem sofrer tanto por causa da consciência da competição e da inveja de quem fala mal de nós, pois não vale a pena dar tanta importância à fala dessas pessoas destrutivas. Muitas vezes o melhor é cortar o relacionamento com elas. Uma das maiores virtudes do ser humano é a capacidade de admirar, de olhar o lado claro e bom que existe nas pessoas. A começar por nós mesmos. Uma pessoa que se admira, que se vê preferencialmente nos aspectos positivos, que se ama, que se perdoa pela sua própria imperfeição, também perdoa a imperfeição do outro e não sente prazer em fazer mal e destruir um ser humano. O amor só existe em pessoas que têm competência para admirar. A hostilidade e o desamor começam com a maledicência. Todo cuidado é pouco com o ser humano. Cultivar o respeito à natureza humana é o primeiro passo para relacionamentos sadios. Os maledicentes, os faladores, são pessoas complicadas para relacionamento e trazem muitos problemas para os grupos a que pertencem, seja na família, no trabalho, no lazer ou na sociedade. A palavra é um grande dom e estrutura as relações. A língua estabelece o diálogo, o afeto, o elogio e o amor. Quando nossa língua está conectada ao coração, em sintonia com o sentimento, ela fala aquilo que está dentro do coração. Se nele existir bondade, afeto, ternura e amor, a língua é instrumento de construtividade, beleza, admiração. É bom falar bem das pessoas, realçar seus valores perante os outros, admirar seus dons e seus talentos. Isso cria um clima de paz e harmonia. Quando, porém, meu coração está cheio de inveja, ressentimento e ciúme, a língua se torna um instrumento de destruição. Ela é ferina, faz estragos na vida dos outros e na própria. Pessoas que falam mal das outras entraram no mundo da perversidade e atraem para si aquilo que elas desejam para os outros. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária.
A boca fala o que existe no coração. Conhecemos pessoas pelas falas, porque aí conhecemos o seu coração. Pessoas amorosas têm palavras amorosas. Pessoas invejosas têm palavras venenosas. Como conviver com a maledicência? A melhor resposta que falam mal de nós é continuarmos com humildade a caminhada para novas conquistas e novos horizontes, para a alegria e a felicidade. Se tivermos necessidade de espalhar o lado negativo de alguém, ainda que seja verdade, estamos sendo inimigos dessa pessoa e queremos sua destruição para nos sentirmos superiores a ele. Muitas pessoas não percebem o estrago que fazem na vida de outros quando são maledicentes. Outras sabem disso e o fazem exatamente por isso. O que temos que fazer é aprender a conviver com este fenômeno. Se crescermos e obtivermos sucesso, inevitavelmente seremos objeto da inveja alheia e da maledicência. Muita gente sofre profundamente quando é alvo de fofoca, se sente injustiçada e isso, a fofoca, tem a ver com a vaidade humana. Uma forma saudável de conviver com a calúnia e a difamação é aumentar a nossa autoestima, através da observação de nossos pontos fortes, nosso potencial e do perdão às nossas fragilidades. Se nos amamos de verdade, não nos definiremos pela fala dos que não são nossos amigos. Um bom exercício é repetirmos de vez em quando o seguinte: eu sou o que sou e não o que os outros querem que eu seja. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. Fim é o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.